duquesa que construiu uma dinastia de reis, Catherine Singford. Embora os pretendentes ao trono durante as Guerras das Duas Rosas sejam bastante conhecidos, o que exatamente eles estavam querendo? As casas de York e Lancaster afirmavam descender dos filhos de Eduardo III, mas também havia aqueles que diziam que descendiam de João de Gaunt, o terceiro filho sobrevivente do rei. E tudo isso ainda ficou mais complicado por causa de uma mulher que foi amante e depois esposa, a Catherine Singford. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar da amante que acabou construindo a dinastia de reis que eu mais comento aqui, os Tudors. Como eu já comentei no vídeo do Henrique VII, a sua reivindicação era bem pequena, pois a sua mãe, Margaret Beaufort, era descendente do terceiro casamento de João de Gaunt, cujos filhos nasceram antes do casamento de seus pais, quando a mãe ainda era amante. Que confusão! Então, vamos falar hoje de Catherine Singford. Ela ocupa um lugar único na história britânica, o assunto de grande escândalo e notoriedade que foi denegrida como uma adúltera famosa e uma feiticeira abominável. Ela foi amante e amiga de um príncipe real por um quarto de século, 20 anos. O caso deles tendo começado logo depois que ele se casou com uma jovem noiva bem desejável. Anos depois que a sua esposa morreu e ele se casou com ela, controvérsias e críticas cercaram a união, pois pensava-se que ela estava muito abaixo dele em status e também era moralmente inaceitável e inadequado em muitos aspectos. Em pouco tempo, no entanto, suas qualidades pessoais ganharam a aceitação e o respeito. Seria compreensível a gente pensar nisso como Camila, Charles e Diana. Mas, em vez disso, é a história de uma mulher fascinante que viveu há mais de 600 anos. A ancestral do nosso monarca atual é uma senhora que foi tão negligenciada pelos historiadores que ninguém até agora escreveu uma biografia adequada dela. Os detalhes da história agitada de Catherine estão cercados por mistério ou foram escondidos pelo tempo. Quase tudo que a gente sabe sobre ela é controverso. Sua ancestralidade, as datas importantes da sua vida, o número de filhos que ela teve, seu caráter, como ela era e, acima de tudo, o relacionamento com seu amante. Ao abordar a sua história, os historiadores estão continuamente pesando um equilíbrio de probabilidades, possibilidades, mas a partir de informações bem picadinhas, mesmo as vidas das rainhas não foram bem documentadas naquele período. Aí a gente tem que tirar algumas conclusões surpreendentes e também plausíveis. Enfim, eu gosto de mulheres controversas e vamos começar do começo. Não sei se é meio controverso falar começar do começo, mas enfim. A história de Catherine Singford começa com seu pai chegando à Inglaterra como parte do séquito da Filipa de Hainaut, que mais tarde se casaria com Eduardo III e se tornaria a rainha da Inglaterra. Séquicos são as pessoas que acompanham uma rainha para o outro país para ela se casar. O pai da Catherine chamava Baldu Roy e era um herádico que acabou sendo nomeado cavaleiro e a gente também não sabe muito sobre a mãe dela. A gente também sabe que ela tinha uma irmã chamada Filipa que se casaria com o famoso poeta Geoffrey Chaucer. A gente também não sabe a data exata do seu nascimento, mas a gente estima que ela tenha nascido por volta de 1350. Ela provavelmente nasceu e cresceu no condado de Hainaut, uma região que hoje está dividida entre a Bélgica e a França. O pai dela passou um tempo na corte da Margaret II, condessa de Hainaut, mas após a morte do conde, marido da Margaret, a família da Catarina, da Catherine, retornou à Inglaterra por causa da instabilidade política. O irmão da Catherine, Walter, entrou para o serviço do príncipe negro chamado Eduardo e a Catherine, junto com suas irmãs, passou a ser cuidada pela rainha Filipa. A rainha tinha muitos filhos nobres em sua casa, além dos seus filhos biológicos de sangue, e era conhecida por ser bondosa e piedosa. Mas mais que isso, ela garantiu que todos os jovens tivessem a melhor educação.
Naquela época, muitas meninas eram enviadas para a igreja como abadias para serem educadas, mas a gente não tem registro que a Catherine seguiu esse caminho. Ao contrário, ela aprendeu a ler e escrever em anglo-normando, francês e inglês antigo e também montar a cavalo. Além disso, ela tinha habilidades diplomáticas e o conhecimento necessário para administrar propriedades. Em resumo, ela foi criada na corte com uma educação refinada, como se ela tivesse nascido em uma família nobre. E isso, é claro, ajudou ela mais pra frente. Quem não queria? Provavelmente em 1360, quando a Catherine tinha apenas 10 anos, ela foi transferida para a casa de Blanche de Lancaster, a esposa do João de Gaunt. Ela apareceu pela primeira vez nos documentos em 1365 como uma serva, mas logo foi designada para cuidar das filhas da Blanche e do João, se tornando praticamente uma governanta. Foi nessa época, por volta de 1362, que ela se casou pela primeira vez. Ela tinha 12 anos e o seu noivo era Sir Hogg Sinford, um cavaleiro que estava a serviço do João de Gaunt. Aparentemente, eles tiveram pelo menos 4 filhos, Thomas e 3 meninas, Blanche, Margaret e Dorothy. A família não era rica, já que o Hugh tinha apenas 2 pequenas propriedades. E eles viviam praticamente com o salário que ele recebia trabalhando para o João de Gaunt. Embora a gente não possa saber com certeza, acredita-se que o casamento deles tinha sido mais uma questão de necessidade do que amor, especialmente porque o casal quase não se via. O Hugh estava frequentemente fora em campanhas militares, enquanto a Catherine ficava ocupada com as suas gravidezes e cuidando da Blanche, que era agora duquesa de Lancaster, e dos seus filhos com o João de Gaunt. A irmã mais nova da Catherine, a Philippa, havia se casado com Geoffrey Chaucer, que mais tarde ganharia renome como um poeta e autor, e ele parece ter conquistado a amizade e admiração do João de Gaunt, porque a sua carreira na corte cresceu pelas conexões da sua cunhada com o duque. Um dos primeiros poemas que ele escreveu foi a Bela Elegia, que ele escreveu para a duquesa Blanche, que morreu no parto em 1368. Enfim, nesse ano, no dia 12 de setembro, a Blanche faleceu no castelo de Tuckberry, em Stamfordshire. A Catherine participou do cortejo fúnebre que seguiu até a Catedral de São Paulo, em Londres. A morte da Blanche, no entanto, mudou bastante a posição da Catherine. Embora haja algumas provas de que ela tenha sido mantida há um tempo para cuidar dos 3 filhos pequenos do João de Gaunt, a Philippa, a Elizabeth e o Henrique Bolingbroke, que seria rei, ela acabou sendo dispensada quando o serviço da Blanche foi dissolvido, como acontecia com as rainhas quando elas morriam. Mas a filha da Catherine, a Blanche, continuou a trabalhar como dama de companhia para as filhas do João de Gaunt, a Philippa e a Elizabeth. E aí o João se casou novamente, agora com a Constança de Castela, pelo qual ele estava reivindicando a coroa lá de Castela, na Espanha. Embora ela fosse jovem e bonita, o casamento nunca teve chance de ter sucesso. Como dizem, beleza não põe a mesa. Aí a Catherine se retirou para sua casa em Cleethorpes, onde viveu com sua família. E talvez a vida da Catherine tivesse seguido esse caminho se não fosse o fato de que seu marido, que estava na Aquitânia em uma campanha militar com o João de Gaunt, nunca retornou para casa. Acredita-se que ele contraiu uma doença enquanto estava na França e morreu em novembro de 1371. Aí nesse momento ela ficou pobre, com 4 filhos para cuidar. E aí ela teve que apelar ao duque João de Gaunt por ajuda. E ele achou ela linda, maravilhosa, perfeita e a tornou sua amante, provavelmente na primavera de 1372. A gente imagina isso porque naquele ano a Catherine recebeu o apoio financeiro do João e do rei Eduardo III. A sua irmã Philippa também parecia estar trabalhando a favor da nova duquesa de Lancaster, nesse período, a nova esposa do João.
O romance com o Duque ajudou muito a situação da Catherine, porque as propriedades de seu marido acabaram passando pro João e o rei após a sua morte, os dois. Mas para garantir a sua parte, o João assegurou que ela recebesse dinheirinha. O rei Eduardo III também garantiu que ela tivesse uma parte como viúva, com a condição que ela não se casasse sem a permissão do rei. Ela provavelmente esteve ao lado da duquesa Constança de Castela quando ela deu à luz em março de 1373, mas não muito depois disso, ela voltou para sua propriedade, onde a sua própria gravidez começou a ficar visível. Engraçado que o pai de ambas era o João de Gaunt. A Catherine teve 4 filhos com seu amante e o mais velho foi um menino chamado João. As crianças receberam o sobrenome Beaufort, embora não se saiba exatamente o porquê. A ideia de que eles nasceram no castelo de Beaufort parece ser um erro, mas a propriedade realmente pertencia ao João de Gaunt como parte de sua herança. Então pode ter uma ligaçãozinha aí, a gente não sabe. De qualquer jeito, eles foram criados em Catlesthorpe com a mãe, porque o João de Gaunt não queria que fosse exposto que ele tinha um amante. Não tinha medo, mas tinha vergonha. No final de março de 1373, ela foi nomeada como governanta das 2 filhas do João de Gaunt, o que foi uma boa desculpa para garantir que elas estivessem lá no palácio e a Catherine também. Aí eles podiam se ver mais facilmente. Só que aí os rumores começaram a surgir. Haviam muitas suspeitas desse caso, tanto que algumas das damas de companhia da duquesa Constança sabiam que ele estava tendo um caso, e como punição por fofocarem, elas tinham sido mandadas embora e ficado em um convento. Elas só foram autorizadas a sair quando ficou claro que elas parariam de espalhar boatos sobre o caso. Não eram boatos, era realidade. Parece também que a Constança sabia da infidelidade do João, mas ela tinha seus próprios motivos para manter isso em segredo. Ela tinha direito ao trono de Castela e o João de Gaunt estava lutando para garantir esse direito para ele e para a esposa. Então, manter o silêncio significava que ele podia continuar com a sua luta. Esperta. Não sei se eu ia ter esse estômago. Aí, em agosto de 1375, logo depois da Catherine ter dado à luz ao seu segundo filho com o João de Gaunt, esse menino foi chamado Henrique Beaufort. E aí ela acompanhou o João de Gaunt em uma viagem a Leicester. Durante essa viagem foi registrado um pagamento datado pelo prefeito de Leicester, no qual 16 shillings foram gastos em um presente de vinho para Catherine. Esse presente provavelmente foi dado durante a viagem e pela primeira vez ela foi mencionada como Lady Catherine Singford, amante do Duque de Lancaster. Foi o primeiro reconhecimento público de seu status. Em março de 1377, ela já era uma mulher rica, com mais de 4 propriedades e vivendo da renda delas. Mas em junho daquele ano, o rei Eduardo III morreu e a balança do poder mudou. Embora os 2 amantes fossem discretos no começo, em 1378 o João já estava desfilando abertamente com a Catherine, que já era considerada sua amante, e provocou muitas críticas dos cronistas, que eram padres, que a acusavam de ser uma bruxa e uma prostituta. Talvez o João tenha se sentido mais confiante pela sua influência com o novo rei, o jovem Ricardo II, e por isso finalmente escreveu para o seu ducado de Lancaster com a Catherine ao seu lado. E não estava ao lado de sua esposa Constança de Castela. O povo ficou furioso com o que consideravam um comportamento bem vergonhoso. E aí começaram a circular as piores maldições e insultos contra a família do João de Gaunt. Na corte, no entanto, e certamente em Lincoln, onde a Catherine era popular entre o clero da catedral, o caso provavelmente foi aceito e tolerado. A duquesa Constança estava mais preocupada em recuperar o seu reino do que tentar desalojar a sua rival e
contato e as qualidades pessoais da Catherine, nunca houve nenhuma rivalidade aberta entre elas. Embora parecesse que a Catherine e o João se davam bem, ela tinha muito medo das consequências do caso, e até o João reconheceu isso em uma carta de 1381. Também em janeiro desse ano, a Catherine deu à luz ao seu quarto filho, Thomas Beaufort. A gente acha que ele realmente amava a Catherine, já que o caso durou aproximadamente 9 anos. Mas, homens sendo homens, ele tinha um apetite sexual bem grande e não foi fiel a ela também. Eles ficavam muito tempo separados e ele próprio admitiu que tinha tido muitos encontros sexuais com mulheres na casa de sua esposa. Enfim, após a revolta dos camponeses de 1381, que culminou na destruição do Palácio de Saboia, o João confessou que se sentia culpado pelas mortes dos envolvidos e jurou que deixaria a Catherine de lado. Aí, em julho, ele voltou para sua esposa e a Catherine renunciou ao cargo de governanta. Nos anos seguintes, ela viveu principalmente em Ketleythorpe ou em Lincoln, onde alugou uma casa perto da catedral. O duque, então, se reconciliou com a Constança e depois concentrou as suas energias em reivindicar o reino. Ele permaneceu em contato com a Catherine e ela o ajudou financeiramente na sua expedição militar à Espanha, em busca da coroa e que acabou em fracasso. Nesse período, a Catherine e suas filhas ainda visitavam os membros da família, como a esposa do Henrique Bolingbroke, e o João continuou a enviar dinheiro para Catherine e para os seus filhos. No início da década de 1390, ela ainda visitava a corte, onde até reservaram para ela um estábulo com 12 cavalos. Até o rei parecia apoiar a Catherine, porque Ricardo, o rei, em abril de 1387, ele a nomeou como Dama da Ordem da Jarreteira, a melhor honra que uma mulher podia receber na Inglaterra daquela época. No dia de Natal do mesmo ano, junto com sua filha Joanna Beaufort, a Catherine assumiu uma posição na casa da esposa do Henrique Bolingbroke, mais uma vez conquistando um lugar de destaque na corte. Em novembro de 1389, o João de Gaunt voltou para a Inglaterra, após 3 anos, e começou a planejar o futuro dos seus filhos ilegítimos. Talvez por volta de 1391, por causa das relações tensas entre ele e a Catherine, ou por um acordo entre eles. A sua esposa, Constança de Castela, havia começado a viver separada do marido. E aí a Catherine passou a ser vista novamente com João de Gaunt, embora não haja provas que eles tinham voltado a se relacionar. Provavelmente foi, e de forma bem discreta. Em 24 de março de 1394, a Constança de Castela morreu. E aí o João de Gaunt tomou uma decisão sem precedentes. Ele queria se casar com a Catherine Sinford. A hora dela no sol chegou. Antes tarde do que mais tarde. Isso provavelmente aconteceu em parte porque ele estava apaixonado por ela. Mas também talvez mais importante para ele colocar os filhos que tiveram juntos como legítimos. Em 13 de janeiro de 1396, eles finalmente se casaram na Catedral de Lincoln e a Catherine se tornou a Duquesa de Lancaster. Para mostrar o seu novo status e ajudar a apagar o passado embaraçoso, ela não usou os anéis de prata da sua família no seu brasão de armas, mas sim as 3 rodas de Santa Catarina, que simbolizavam realeza e virtude. Eles tinham a permissão verbal do Papa, mas não tinha nenhum documento à época oficial que confirmava o casamento. Então também foi um grande choque na corte real. As pessoas só sabiam fofocar naquela época, se bem que hoje em dia também. A maioria ficou indignado com o casamento porque era inédito que um príncipe se casasse com sua amante. E aí também muitos aristocratas sentiam que ele tinha se casado com alguém muito baixo dele. As grandes damas do reino se recusaram a reconhecer a Catherine, mas com o tempo, por seu comportamento diplomático, ela os venceu. E para resolver isso e garantir que o casamento fosse legalizado,
o João de Gaunt escreveu ao Papa pedindo a permissão. A gente não sabe o que ele escreveu, mas sabe que foi suficiente para convencer. Já que em 1º de setembro de 1396, o Papa decretou que o casamento era válido e emitiu uma bula papal. E mais importante, ele legitimou os 4 filhos do casal. Com isso, a posição da Catherine estava bem garantida, especialmente porque ela e João tinham um bom relacionamento com o rei Ricardo II. Em 4 de novembro de 1396, o Ricardo II se casou com segunda esposa, a Isabel de Valois, que tinha 6 anos. A Catherine se tornou uma espécie de amiga e companheira da jovem rainha. E aí o casamento da Catherine e do João, seguindo isso, acabou sendo, pelos relatos, feliz. E parecia ser bem aceito, porque no início de 1397 o parlamento também legitimou os Beaufort, elevando eles a príncipes de sangue real. Essa foi certamente uma das razões pelas quais eles se casaram. Porém, no final de 1398, João de Gaunt adoeceu. Alguns diziam que a doença dele tinha a ver com uma briga que o Ricardo II teve com o herdeiro do João, o Henrique Bolingbroke, que acabou sendo exilado por 10 anos. E em 3 de fevereiro de 1399 ele acabou morrendo. Após a sua morte, ele deixou móveis, joias e roupas finas para Catherine. Aproveitando-se da posição vulnerável dela, os traidores, que eram a favor da monarquia, tiraram tudo o que ela tinha, incluindo suas terras. Ela precisou pedir ajuda ao rei para conseguir recuperar esses bens e em 9 de março de 1399, o rei ordenou que as propriedades fossem devolvidas a ela, incluindo as terras que ela tinha recebido como dote. Além disso, ele restaurou o seu pagamento anual de 1000 libras. O rei também mudou a situação do Henrique Bolingbroke, tornando seu exílio definitivo e proibindo ele de herdar as terras e propriedades do seu pai. Catherine, sem surpresa, não brigou por isso, porque ela sabia que a sua relação com o rei era muito importante. Então ela se retirou da corte, das suas propriedades e passou Kathleen Thorpe e Colby para o seu filho Thomas Sinford. E aí ela alugou uma casa em Lincoln. Durante os últimos anos de vida da Catherine, ela não é registrada como presente na corte inglesa e parece que ela permaneceu em Lincoln e viveu tranquilamente. Os seus filhos, com João de Gaunt, de sobrenome Beaufort, estavam em carreiras públicas brilhantes, o que deveria ter deixado ela orgulhosa, mas a falta de evidências sobre ela sugere que ela estava imersa no luto ou sofrendo de problemas de saúde. Mas a gente sabe que o Henrique Bolingbroke invadiu a Inglaterra no final de 1399, depois o rei Ricardo II, e tomou a coroa, tornando-se o Henrique IV. Os filhos da Catherine, tanto os Sinfords quanto os Beaufort, apoiaram a ascensão do Henrique e, como resultado, o Henrique chamou abertamente a sua madrasta de mãe do rei. No entanto, a Catherine não retornou à corte, preferindo se afastar da agitada política da época. Em 1400, o novo rei concedeu mais propriedades a Catherine, além de uma anuidade extra de 200 libras, tornando ela muito rica e por si mesma. Ela faleceu no dia 10 de maio de 1403, com 50 e poucos anos. Ela foi enterrada na Catedral de Lincoln em um túmulo decorado e sua filha, Joanna Beaufort, mais tarde seria enterrada ao lado dela em outro túmulo. Porém, o seu envolvimento com João de Gaunt mudou para sempre o curso da linha real da Inglaterra e da política do país. O Henrique IV confirmou a legitimidade de seus meio-irmãos, os Beaufort, mas impôs uma condição. Eles e seus descendentes não podiam reivindicar o trono da Inglaterra. Enfim, não foi isso que aconteceu mais para frente. E os historiadores modernos argumentam que esse pedido foi inválido porque ele não foi aprovado pelo parlamento. Então, acabou acabando em pizza. As percepções populares da Catherine a lançam como ou uma heroína romântica ou uma bruxa prostituta. Sim, a vida dela é principalmente uma história de amor, mas com muito
muito mais profundidade do que a imagem romântica sugere. O que é impressionante é que ela manteve o interesse do João de Gaunt por muito tempo, interagiu socialmente nos círculos em que ela se movia e serviu como governanta das princesas de Lancaster. E tudo isso exigia inteligência, erudição e sofisticação. Enquanto eu finalizo esse vídeo, eu vou deixar a árvore genealógica aqui do Eduardo III para você conseguir ver o João de Gaunt, os filhos dele, enfim, para vocês poderem ter uma base. Mas, continuando, o afeto duradouro das conexões da Catherine familiares é uma prova do seu valor, charme e boas habilidades diplomáticas. A história dela é de triunfo e dor e termina de forma comovente. Enfim, mais tarde, os netos da Catherine se casaram com famílias nobres da Inglaterra, como Cecil Neville, que se casou com Ricardo Plantageneta, o Duque de York, e também com a realeza, como a sua neta, também chamada Joanna Beaufort, se casou com o rei James I da Escócia. E o mais famoso de todos, a bisneta da Catherine, a Margaret Beaufort, se tornaria a mãe do Henrique VII. Embora sua reivindicação ao trono fosse principalmente pelo sangue e pela conquista, o Henrique VII também usou a sua conexão com o João de Gaunt para reforçar sua posição como monarca. Portanto, a Catherine se tornou a ancestral de todos os futuros reis e rainhas da Inglaterra e depois da Grã-Bretanha. Ela nasceu em uma família de baixa nobreza, mas seus filhos se tornaram bem grandiosos. E o melhor de tudo, ela não fez isso com manipulação, mas simplesmente se apaixonando e criando um bom relacionamento com a família real de sua época, o que prova claramente a sua importância. E aí eu fico bem chateada que ainda não teve uma biografia dela. Embora ela não tenha se envolvido diretamente na política ou nas guerras do século XIV, ela teve um enorme impacto na linha real da Inglaterra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido um pouquinho. Aproveita e segue o canal, a gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.